Irmãos, abram a Bíblia de vocês no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 2, a partir do primeiro versículo. Marcos, capítulo 2, a partir do primeiro versículo. Eu preguei esse texto aqui na igreja há uns 2 anos, mais ou menos. E Deus me trouxe novamente para esse texto, me direcionou para esse texto, e eu lembrei de uma frase que diz o seguinte: que se um sermão ele não pode ser pregado pela segunda vez, ele não deveria ter sido pregado nem pela primeira. Então nós vamos mais uma vez meditar nesse texto. Marcos capítulo 2, a partir do primeiro versículo, diz assim a palavra do Senhor. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava. Versículo 4. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela abertura no teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que este homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados, senão somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra e autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para a sua casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós chegamos num ponto do culto, Senhor, onde a Tua palavra fala. Onde o Senhor, Pai, fala com a Tua igreja, porque todos que estão aqui, Pai, o Senhor trouxe, o Senhor escolheu a dedo para ouvir a Tua palavra e não a minha. Por isso eu peço ao Senhor que o Senhor me use, Pai, apenas como uma ferramenta para a edificação da Tua igreja, para que a Tua igreja seja transformada, para que a Tua igreja seja abençoada. É essa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Todos nós temos problemas, não é? Alguém aqui não tem? Alguém aqui não tem problemas? Todos nós temos problemas. Nós acabamos de ouvir aqui a irmã Mara falando sobre problemas a quais nós não estamos acostumados de presenciar, não é verdade? Alguma vez você já presenciou uma menina de 13 anos com os filhos no braço? Problemas e problemas e mais problemas. Nós temos os nossos, eles têm os deles e todos nós estamos debaixo de uma chuva de problemas. E isso é uma realidade nas nossas vidas. E é normal nós conversarmos com as pessoas e desabafarmos com as pessoas. Contarmos os nossos problemas uns aos outros. Só que se nós pudéssemos listar os nossos problemas, pense na sua vida agora. Se você pudesse listar os seus problemas, qual problema estaria no topo da lista? Qual problema estaria no topo dessa lista? Se você chegasse na sua casa e tivesse a brilhante ideia de numerar os seus problemas, número 1, número 2, número 3, qual seria o número 1? Aquele problema que se você não tivesse na sua vida, você pensaria: se não fosse por isso, a minha vida seria maravilhosa. Qual seria esse problema? Agora outra pergunta que fica é: será que Jesus olha para a sua vida e tem a mesma percepção do que você tem sobre os seus próprios problemas? Será que quando Jesus olha para a nossa vida, Ele realmente olha para aquilo que nós julgamos ser o nosso real problema e Ele olha como de fato um problema? Ou será que o nosso foco não está no lugar errado?
Ou será que o nosso foco não está na pessoa, nos problemas ou nas situações erradas? Será que Cristo olha para os seus problemas da mesma forma que você e eu olhamos para os nossos? Hoje nós vamos falar sobre uma pessoa que achava que o maior problema da vida dela era a falta de movimento das pernas. Mas Jesus mostrou para essa pessoa que o seu problema maior era outro. Este evangelho foi escrito por João Marcos, o evangelista. Ele escreveu este evangelho mais ou menos do ano 62 a 69 do primeiro século. Embora ele não apareça na primeira posição dos evangelhos, né? Nós temos Mateus e depois Marcos, mas Marcos é o evangelho mais antigo. Ele foi escrito primeiro do que todos. E o foco de Marcos ao escrever esse breve evangelho, porque é o mais curto de todos, era mostrar o Jesus, mostrar o Cristo como sendo um Deus poderoso para os gentios e principalmente para os romanos. Este evangelho foi enviado para os romanos, para apresentar um Jesus poderoso. Não é à toa que Marcos ele é o que mais cita os milagres de Jesus. Não é à toa que Marcos ele é o que mais conta sobre os milagres de Jesus, porque os romanos naqueles dias só dariam ouvido se fossem falar para eles de um Deus poderoso. Se você chegasse para um romano daqueles dias e falasse que o seu Cristo, ele veio, foi crucificado pelos romanos, eles não dariam muitas vezes crédito à mensagem desse Deus. Então Marcos ele faz questão de contar com mais detalhes sobre os milagres de Jesus, e esse é mais um daqueles a qual ele relatou. Eu gostaria que você reparasse comigo no versículo 1 e versículo 2. Diz assim: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. O texto conta que Jesus estava novamente em Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade ali da Judéia. Era uma cidade que fazia parte da região da Judéia. E o ministério de Jesus foi naquelas cidades vizinhas. Jericó mais tarde, Samaria ele chegou a ir. Então o texto diz que novamente Jesus ele volta para essa cidade chamada Cafarnaum. Os irmãos, não sei se vocês repararam, mas quando ele chega a Cafarnaum, a casa fica lotada. Não tinha lugar nem junto à porta para ouvir Jesus falando. As janelas estavam também todas abarrotadas de gente. Não cabia mais ninguém naquela casa, porque Jesus já tinha feito coisas importantes em Cafarnaum anteriormente. Jesus já havia expulsado demônios e feito muitos milagres diante de todo aquele povo. Então, quando Jesus volta para Cafarnaum, o povo se liga e diz: ele voltou. Jesus, aquele que curou o meu parente, por exemplo, aquele que curou o meu pai, aquele que curou a minha tia, aquele que expulsou demônios aos nossos olhos, ele está de volta, vamos lá ouvi-lo. Ele está de volta, vamos lá ver o que o mestre tem a dizer. Nesse momento do ministério, Jesus já estava arrastando multidões. Jesus arrastava pessoas que tinham vontade de aprender e estavam ali para aprender. Jesus arrastava pessoas apenas que por curiosidade chegavam ali. E Jesus também arrastava aqueles que eram inimigos de Jesus, que é o caso dos mestres da lei, que seguiam Jesus por onde ele ia, para ver se achavam algum motivo para crucificá-lo. Ou seja, Jesus arrastava 3 tipos de público: aqueles que realmente queriam aprender, aqueles que estavam ali só por curiosidade, e aqueles outros que estavam apenas para criticar. Isso nos mostra uma coisa importante. Toda vez que nós abrimos a palavra de Deus e começamos a pregar a palavra de Deus, esses 3 tipos de público se juntam rapidamente. Alguns vêm para aprender, outros vêm apenas por curiosidade ou por qualquer outro interesse, e outros vêm apenas para criticar. A minha oração é que nessa noite o primeiro público esteja presente aqui, aqueles que realmente estão com vontade de aprender e ouvir a voz do Espírito Santo. E que nós possamos estar com os nossos corações atentos ao que essa história tem para nos ensinar. E continuamos no versículo 3 e versículo 4, que diz assim: vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles.
Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Jesus estava lá nessa casa abarrotada de gente, não tinha mais como entrar e nem sair da casa enquanto Jesus não terminasse o seu discurso. E o texto diz que chega 4 homens carregando um paralítico. Carregando alguém que, obviamente, pela sua enfermidade não poderia andar, não tinha movimento nas pernas. E aqueles 4 amigos do paralítico, eles, não sei se vocês concordam comigo, eles tinham totais condições de olhar para o seu amigo paralítico e dizer: olha, hoje não vai dar, a casa está muito cheia, não tem como chegar até o mestre. Olha, hoje não vai dar para entrar aí, hoje nós não vamos conseguir apresentar você até o mestre, é impossível entrar agora, olha a casa do jeito que está. Como eles iriam entrar com alguém deitado numa maca, sendo que tinha uma multidão na casa? Eles tinham totais condições de olhar para o seu amigo e dizer: outro dia a gente vem, outra hora quem sabe. Mas sabe de uma coisa? Os amigos desse paralítico tinham uma fé, que naquele dia o amigo deles ia andar. Provavelmente, muito provavelmente, os 4 amigos do paralítico já haviam presenciado os milagres anteriores que Jesus havia feito em Cafarnaum. Provavelmente eles viram Jesus curando coxos, cegos. Então eles lembram do amigo e diz: esse sim tem poder de fazer você levantar e andar. Então vamos lá e nós vamos apresentar você para ele, custe o que custar. Só que eles chegam na casa e não tem como, e eles têm a brilhante ideia. Naqueles tempos, principalmente na Judéia, as casas elas eram meio padronizadas, elas tinham uma escadaria externa, onde as pessoas subiam no teto para malhar trigo. Elas trabalhavam muitas vezes no teto. Então eles, com aquele paralítico, fala maca, mas é como se fosse um lençol. O paralítico estava deitado num lençol, simplesmente. Eles sobem até o teto com o seu amigo paralítico e começam a quebrar parte do teto onde Jesus estava. Provavelmente um deve ter olhado mais ou menos aonde Jesus estava na casa e foram mais ou menos exatamente onde eles imaginavam que o mestre estava. E começaram a abrir o teto. Eles começaram a abrir o teto e eles desceram o seu amigo diante de Jesus. Sabe o que isso nos ensina? Ande com pessoas que vão te aproximar de Cristo. Tenham amizades que vão fazer de tudo para aproximar você de Cristo e não te afastar dele. Esses amigos poderiam muito bem dizer: olha, eu não sei o nome do paralítico, mas vamos supor João, que é um nome muito comum e é o meu nome. Olha, João, não vai dar hoje, João. João, hoje não vai dar. Faz o seguinte, João, a gente vê, se ele voltar da próxima vez, a gente dá um jeito. Se aproxime de pessoas que vão te aproximar de Jesus, mesmo que seja em cima do telhado. Se afaste de pessoas que te afastam dele. Escolha as suas amizades. Isso é um padrão, isso é um modelo bíblico. Respeite todos. Não ignore ninguém. Mas escolha com quem você anda. E ande com pessoas que vão te aproximar dele. Outra lição que nós aprendemos com isso é: mesmo diante da dificuldade, não pare e continue tentando se aproximar de Cristo. Sabe por quê? Uma coisa muito interessante. Irmãos, Jesus poderia estar pregando em qualquer outro lugar da Judéia. Ele poderia estar no deserto. Ele poderia estar numa praça pública, que era muito comum. Ele poderia estar em qualquer outro lugar, mas mesmo sem o paralítico saber, Jesus já havia marcado aquele encontro com ele. Jesus já sabia que aqueles amigos iriam subir com o homem no telhado. Jesus já sabia de tudo. E estrategicamente ele estava pregando numa casa onde era possível ter um telhado para ser aberto. Sabe o que isso nos ensina? Que mesmo quando parece tudo difícil na sua vida, ou parece que nada mais tem jeito, Jesus sempre vai providenciar um telhado que seja para você subir.
Apenas continue, não pare pelas dificuldades, continue caminhando e não se esqueça que Jesus já tinha esse encontro marcado com esse paralítico e também comigo e com você. Versículo 5, vamos continuar a história. Ele diz assim: vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filhos, os seus pecados estão perdoados. Aí nós temos um grande problema. Nós temos um grande problema nessa história. No começo eu disse que será que Jesus olha para os seus problemas da mesma forma que nós olhamos para os nossos problemas? Será que naquela listinha imaginária que nós e cada um aqui com certeza fez, aquele número 1, aquele que estava no topo, será que Jesus olha para esse número 1 dos seus problemas e enxerga aquilo realmente como seu maior problema? Repare que todos ali presentes, a casa estava lotada. Imagino que quando Jesus estava falando e o teto começou a se abrir e cair a sujeira do teto, todo mundo parou para olhar para cima. Aconteceria isso aqui também. Todo mundo pararia para olhar para o telhado e o que será que vai acontecer, não é? Então desce um paralítico sobre um lençol. O que todo mundo ali estava esperando que Jesus falasse e o que o paralítico estava esperando ouvir? Levanta e anda. Olha, o maior problema da vida daquele paralítico era não andar, não é isso? Na visão daquele paralítico, o maior problema dele era não andar. Então, se ele está na frente daquele que pode curá-lo, ora, ele só vai ter uma alternativa, me dizer, levanta e anda. E muitas vezes nós pedimos para Jesus nos livrar dos nossos primeiros problemas, do topo das nossas listas, achando que Jesus vai resolver os nossos problemas da forma que nós queremos. Da forma que nós queremos que as coisas se resolvam. E Jesus então nos surpreende e não resolve o nosso problema. Porque muitas vezes o nosso problema que nós achamos não é o nosso real problema. E Jesus olha para aquele paralítico e diz: filho, os seus pecados estão perdoados. Os seus pecados estão perdoados. Na mente daquele paralítico, ele só queria andar. Mas na visão de Jesus, o maior problema daquele homem não era a falta de movimento nas pernas, eram os seus pecados que estavam o levando para o inferno. Jesus poderia curar aquele paralítico e ele ir caminhando para o inferno, mas o maior problema daquele paralítico era a falta de salvação. E não a falta de movimento das pernas. Volto a perguntar: qual é o seu maior problema? Será que às vezes você e eu não estamos com o foco errado? Será que ao invés de nos preocuparmos com o topo da nossa lista, nós não poderíamos nos preocupar com os nossos pecados e tentar viver uma vida em santidade e mudar a nossa vida? Ter o foco correto nas coisas corretas? Qual é o seu problema? Talvez o seu problema real não seja a falta de dinheiro. Talvez o seu problema real não seja a falta de saúde, não seja a falta de emprego. Talvez o seu problema real não seja aquela pessoa do seu trabalho, aquela pessoa da sua faculdade, aquela pessoa que muitas vezes você acha que é o seu problema. O seu problema talvez não seja a sua esposa ou o seu marido. O seu maior problema talvez não seja o seu irmão, a sua prima, a sua tia. Talvez o seu maior problema seja olhar para dentro de você e ver que você e eu, nós somos miseráveis pecadores e precisamos mudar urgentemente. Talvez esse seja o nosso maior problema. Continuando o texto, versículo 6 ao versículo 7. Diz assim: estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que este homem está falando assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados senão somente Deus? Vocês lembram que eu disse que Jesus ele arrastava 3 tipos de pessoas? Os que queriam aprender, os que estavam ali por curiosidade, aliás, ele curava muitas pessoas, então quem não gostaria de ver, não é? Quem não gostaria de ficar impressionado com Jesus curando alguém? E outros que só iriam para criticá-lo e para ver se achavam algum motivo
para crucificá-lo, que era o caso dos mestres da lei. E os mestres da lei estavam dentro dessa casa. Quando Jesus olha para o paralítico e diz: os seus pecados estão perdoados, surpreendendo todo mundo que esperava ouvir: olha, levanta e anda. Os mestres da lei começaram a olhar um para o outro e pensando assim: pegamos ele. Pegamos ele. Estamos aqui apenas para ele dar uma brecha. Achamos a brecha, vamos apedrejá-lo. Sabe por quê, irmãos? A lei de Moisés, em Êxodo 34:7, Isaías 43:25 e Salmo 103:3, diz que apenas Deus pode perdoar pecados. A lei de Moisés diz que apenas Deus pode perdoar pecados. E mais, em Levítico 24:16, a lei diz que quem se colocasse no lugar de Deus ou blasfemasse contra Deus deveria ser morto a pedradas. Então os mestres da lei estavam com a faca e o queijo na mão. Ele se intitulou Deus, porque ele disse o que para o paralítico? Os seus pecados estão perdoados. Qual autoridade ele tinha? Então os mestres da lei, raciocinando em seu íntimo, eles estavam, creio, exultantes, achando: pegamos ele, vamos matá-lo, vamos apedrejá-los. Eles estavam pautados na lei. Eles estavam pautados na lei, porém eles não sabiam quem que estava ali, era o próprio Deus. Porém eles só não sabiam que quem estava ali era o próprio Deus encarnado. Era o próprio Deus. Se Jesus realmente estivesse blasfemando, ele realmente seria morto a pedradas naquele mesmo dia. Mas o desenrolar da história vai mostrar que Jesus realmente tem autoridades para perdoar pecados. Versículo 8 e versículo 9, acompanhem comigo. Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas no seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Aqui entre nós, o que é mais fácil? Vocês concordam comigo que era muito mais fácil Jesus falar: os seus pecados estão perdoados, do que levante, pegue a sua maca e ande? Porque ninguém poderia provar se os pecados daquele homem estavam perdoados mesmo. Era apenas entre o homem e Deus. Todo mundo ia ficar naquela dúvida: será realmente que ele pode perdoar pecados? Porque se Jesus falasse para o paralítico levantar e ele não levantasse, todos saberiam que Jesus era uma farsa. Não é? Se ele falasse: pegue a maca, levanta e anda, e o homem não levantasse, olha, que Deus é esse que pode perdoar pecados e não pode fazer um paralítico andar? Então todos ali estavam naquela expectativa. Todos ali estavam esperando Jesus resolver aquela situação. Então Jesus, ele diz do versículo 10 ao 12, acompanhem comigo: mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para a sua casa. Jesus ali estava mais do que curando aquele paralítico. Ele estava provando que ele era o próprio Deus e que ele tinha autoridade para perdoar pecados. Jesus ali estava provando que ele era o próprio Deus. E que não apenas pode curar você fisicamente, mas principalmente pode livrar você da condenação do inferno. Irmãos, nós vemos muito aí fora, no mundo evangélico, pessoas que dão mais valor para milagres visíveis e aparentes do que para a salvação. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não existe maior milagre na sua vida do que a salvação. Não existe maior milagre que Deus possa fazer por você do que perdoar a sua dívida, que era tremenda. Existe uma música antiga que diz que o melhor de Deus está por vir. Isso é mentira. O melhor de Deus veio há 2000 anos atrás. Pagou o seu preço na cruz do Calvário para que você e eu não venhamos a sofrer no inferno. Esse é o melhor de Deus. Você espera algo melhor que isso? Jesus poderia curar aquele homem e ele ir caminhando para o inferno.
Jesus poderia curar e fazer o que ele quisesse, porque ele fez muitos milagres. Jesus acalmou a tempestade, Jesus expulsou demônios, Jesus fez pessoas andarem, pessoas enxergarem, mas Jesus, ele disse que ele não veio para isso. Ele veio para trazer salvação. Porque quando Jesus olha para mim e para você, ele não olha para os seus problemas e para os meus problemas da forma com que nós olhamos. Jesus olha para nós e enxerga que o nosso maior problema é o pecado que está em nós, que está em mim, que está em cada um de vocês. Porque a única coisa que pode te afastar de Deus são os seus pecados. A sua cegueira não pode te afastar de Deus. Se você é deficiente auditivo, isso não pode te afastar de Deus. Se você é um paralítico, isso não pode te afastar de Deus. Se você tem câncer, isso não pode te afastar de Deus. A única coisa que afasta você e eu de Deus são os nossos pecados. Não existe mal maior do que os nossos pecados. Portanto, nós precisamos começar a olhar para dentro de nós e pensar, se Jesus voltasse hoje, para onde eu iria? Se Jesus voltasse hoje e nos chamasse à presença dele, porque a Bíblia diz que todo joelho se dobrará naquele dia. Todos se dobrarão naquele dia para serem julgados. Como estaria o seu coração? Você iria tranquilo para esse julgamento? Você iria tranquilo sabendo que Cristo derramou a graça dele sobre você e perdoou os seus pecados? Ou será que ainda você não tem certeza da sua salvação? Se você não tem certeza da sua salvação, o seu maior problema muitas vezes não é o problema que você julga, mas é a falta da certeza e da paz. Que quando nós fecharmos os nossos olhos nesse mundo, nós estaremos juntos dele na glória eterna.